Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Máquinas Pensantes, onde nós temos convidados especiais, faz uma dialógica com a inteligência artificial, com a educação, tudo influenciando a vida das pessoas, as nossas vidas. Hoje eu tenho a honra, o prazer de receber a Patrícia Travassos. Patrícia Travassos, vou falar um pouquinho só do seu currículo, tá, Patrícia? Opa, vamos lá. Senão a gente fica a manhã toda falando do seu currículo. Ela já passou pela Rede Bandeirantes, pela TV Cultura, fez a cobertura dos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, e de Atenas também em 2004, né? Foi, olha tem só, tempo já, hein, rapaz? Foi repórter do SBT, cobriu a Copa do Mundo da Alemanha em 2006. Quem foi o campeão? Puxa vida, boa lembrança. Eu sei que o Brasil foi desclassificado antes da gente ir para Berlim. E eu voltei para casa depois da derrota do Brasil. Integrou também a equipe da Ana Paula Padrão, do SBT. Ela foi da CNN ou ainda é da CNN? Fui. Já foi da CNN, da Globo News. E hoje ela criou o Prosa News. Prosa Press. O Prosa Press. O Prosa Press, ele é uma produtora de documentários, é isso? É uma produtora de conteúdo que já existe há 12 anos. Então, esses projetos que a gente vem fazendo até na Globo, na CNN, na Globo News, são projetos da minha produtora. São colunas de inovação ou projetos ligados à pesquisa que a gente faz lá na produtora. A gente atende ao mundo corporativo com projetos de comunicação e a gente cria projetos autorais, que são esses documentários com base nas pesquisas que a gente faz. Excelente. Antes da gente continuar, eu quero pedir para você se inscrever no canal. É muito importante para a gente criar essa rede de comunicação, rede de pessoas que possa contribuir com o nosso podcast. Além de se inscrever, ative o sininho para quando tiver uma nova matéria, um novo podcast, você recebe o comunicado lá. Além disso, compartilhar com seus amigos e discutir também, né, Patrícia? Dizer as nossas falas, se foi boa, se foi ruim, fazer os comentários lá. Sem dúvida. A Patrícia é uma exímia, é uma pessoa que trabalha com ecossistema de informação muito forte, né? E ela trouxe isso muito próximo para a educação. Eu tenho percebido através dos seus documentários, das suas matérias, né? Eu assisti o que você já produziu e isso é muito interessante. E já vou começar com uma pergunta para você. Como que nós podemos traduzir o Brasil de uma forma melhor perante o mundo? Porque os resultados nossos perante o mundo, de acordo com o PISA, por exemplo, não é um resultado muito bom. Não é mesmo, Patrícia? Olha só, eu acho que essa é uma pergunta interessante no sentido de que imagem que o Brasil tem lá fora, né? A gente pensa em Brasil, pensa em praia, futebol, samba, não pensa em inovação, não pensa em educação, não pensa... Eu acho até que criatividade, sim, é uma característica do brasileiro que já é bem conhecida lá fora, mas não necessariamente essa criatividade que está pensando futuros. Sim. Então, eu acho que... Mas o Brasil tem muito potencial nesse sentido também. Sim. A nossa potência não está só na Amazônia, na sustentabilidade, no meio ambiente, a nossa potência está na inteligência também. Então, contando um pouquinho dessa trajetória, como é que a gente começa a fazer essa pesquisa e se aprofundar nos ecossistemas de inovação e colocando o foco na educação, a gente iniciou uma pesquisa para tentar entender qual o impacto da tecnologia na nossa vida. Então, a gente imagina que a vida é uma timeline de nascer ao morrer, você tem todas as fases da vida, que é o aprender, o trabalhar, o se relacionar, o envelhecer, curar, morrer, ou até não morrer mais, já tem gente conseguindo fazer isso. Eternizar. Fazendo um download de consciência para ficar aí para sempre. E nas 24 horas do dia também, do acordar ao dormir, você tem tantas ações que você faz ao longo do dia, que hoje, se a gente parar para pensar, com o celular na mão, que é a extensão do nosso braço, mas devia ser a extensão do nosso cérebro, a gente mudou a forma de se comportar. Então, acordar, fazer ginástica, você conta quantos passos, quantas calorias você gastou, quando você come, você anota a sua dieta, e aí o celular já te traz o cardápio daquele dia, você sabe quantas horas de sono profundo você teve, você consegue medir tudo com o celular na mão, e isso tem mudado a forma como a gente se relaciona também. Positivamente, você acha? Mudou. Se é positivo ou negativo depende de cada um, porque as pessoas passaram a se relacionar ou a encontrar namorado e marido pelo celular, né? Então, se você for hoje a um restaurante, as pessoas pouco se olham, pouco se paqueram. As pessoas estão olhando para o celular. E aí, é bom ou ruim?
puxa, cada um tem, talvez para o tímido tenha sido muito bom, talvez para o extrovertido ele tenha perdido um pouco, né, do seu charme. Aí vai depender da forma como você se adapta a essa nova tecnologia e da forma como o seu comportamento enfim, se molda a esses novos tempos, né? E aí a gente começou a fazer essa reflexão, exatamente fazendo essas perguntas: isso é bom, isso é ruim? Qual é o meu lugar nesse mundo que está em transformação? E aí que surge esse filme chamado Educação Presente para o Futuro, para a gente discutir qual o papel da tecnologia na educação hoje de crianças que estão crescendo nesse mundo tão diferente daquele que os seus pais cresceram, que os seus avós cresceram. A escola não pode mais ser a mesma que foi no passado, porque hoje o mundo não é mais o mesmo. Então, a gente começou a fazer essas provocações, essas reflexões e essa pesquisa em torno de que forma a educação brasileira tem se desenvolvido. Você tem estudado também ou observado o comportamento dessa geração com seus pais? Qual o impacto que eles usam tecnologia? E eu tenho 56 anos, né? Se eu tivesse um filho aí de 14, 15 anos, seria diferente a relação. Você tem visto isso também? De que forma eles têm se comportado? Então, você sabe que hoje mesmo, tomando café da manhã antes de vir para cá, estava uma reportagem na televisão falando sobre a discussão que hoje está em voga em relação à proibição dos celulares nas escolas, né? E eu acho que isso é só o reflexo do que está acontecendo nas casas também, né? Certo. Então, as relações muito mediadas pela tecnologia, né? Então, as pessoas que se falam menos, se comunicam mais por mensagem, do que é até comum você chamar a criança para jantar pelo WhatsApp. Sim. Não é tão incomum assim numa casa, claro, né, grande. Em vez de gritar, vem jantar, você manda um WhatsApp para a criança te atender. Quer dizer, então, eu acho que é um momento muito crucial para todo mundo pensar nas suas relações familiares, sociais. E aí a gente já chega lá na história da proibição da escola. Mas vamos pensar, será que eu tenho às vezes vontade de proibir o celular na mesa de jantar, na mesa do almoço, porque é muito chato às vezes você sair com um grupo e todo mundo ficar olhando o celular. Puxa, isso não é, eu acho que precisa ser feita uma reflexão em relação à qualidade das relações sociais, das relações afetivas. Mas eu acho, Patrícia, que nós não estamos conseguindo fazer isso. Você disse aí, conseguir pensar o uso do celular na mesa, nas casas, né? Mas a gente não está conseguindo fazer isso. A gente precisa entender que gatilho é esse, que lacuna ele está suprindo, ele está preenchendo, né? E que prejuízo ele pode estar trazendo, além das vantagens. Porque vantagens tem. Sim, puxa, um computador, um celular, ele te abre uma janela para o mundo, para conexões que a gente não imaginava ter. Sim. Hoje a gente chega a qualquer pessoa com um clique realmente. É muito possível que você consiga se aproximar de pessoas que eram inalcançáveis em outros tempos, né? Tinha aquela história dos 6 graus de separação, que bastavam 6 pessoas que você conheceria no mundo para te apresentar a qualquer pessoa do mundo. Hoje você não precisa nem dessas 6 pessoas. Prova disso foi o contato que eu fiz com você, o convite que eu fiz para você, né? Foi em questões de minutos. Exato, não é, e é isso, claro que eu não sou uma pessoa inalcançável, mas assim, eu acho que hoje é muito possível e as pessoas estão muito abertas quer dizer, quem está aberto, né? Porque também tem gente que não responde. E tem gente que não responde. Mas quem não está vou falar o nome aqui, não. Mas quem está aberto ao novo, quem está aberto a exatamente a essa troca, porque o que a gente está fazendo aqui? É um encontro, é uma troca. Eu estou aqui para contar do meu trabalho, mas eu estou aqui também para ouvir o que você pode me dizer, o que você pode agregar. De repente eu saio daqui com uma ideia diferente. Um dos meus filmes fala muito sobre isso, sobre quem são as referências culturais que formam quem a gente é hoje? A gente não é uma coisa só. Sim. Eu encontro com você, você me traz uma ideia hoje que pode mudar meu projeto amanhã. E eu preciso só estar aberta a te ouvir. Certo. E as pessoas não estão querendo ouvir umas às outras. E aí a gente volta para o celular.
para as relações entre pais e filhos. As pessoas não estão dispostas a se ouvir, a se conhecer, a realmente olhar no olho. Porque o online é fácil. É fácil. É fácil, É mas prático, ele tem uma superficialidade que o encontro agora, sim, é mais profundo. A gente não pode perder isso. Sim. Não sou saudosista e super... Eu acho que o equilíbrio seria o ideal. Sim. E é o que a gente deve perseguir. Não abandonar, mas também ter esse equilíbrio que você citou aí. Ter né? esse pensamento de que, puxa, só isso não dá. Aham. Só isso pode causar, sim, os males da ansiedade. A gente perdeu o jeito de se relacionar com empatia, com entender a emoção. A gente não consegue passar muito né, pelo celular. A gente precisa olhar no olho para entender o que o outro está sentindo. Certo. Você trabalha muito com o ecossistema de inovação. Quando eu digo ecossistema, é um conjunto de coisas da inovação, é isso, né? Ecossistemas de inovação são hubs que integram a universidade, as empresas, que são as startups ou as empresas das grandes corporações, e o governo. Sim. Então, esse tripé é o que sustenta os ecossistemas de inovação. É preciso haver essa integração entre essas três perninhas para que a inovação aconteça. Quais inovações aconteceram ultimamente que impactam diretamente a nossa vida? Ai, quantas, menino do céu. Olha, que Nossa, coisa boa. Muitas, tudo. Se a gente pensar nessa forma, poxa, eu vim para cá chamando um carro por aplicativo. Sim. 20 anos atrás isso era impensável. Sim. Que mais que eu fiz hoje? Ontem eu peguei um táxi aqui em Goiânia, eu não conheço Goiânia, e aí o taxista deu um branco nele e não conseguia me levar para o hotel. Eu pus o Waze para o taxista que não estava usando. Quer dizer... Antes dessas inovações, isso não era possível. A gente tinha que ficar perguntando, né? É lógico. Onde qual rua que é? Tinha o seu charme também, né? Eu fico ainda me perguntando, porque eu sou da geração analógica ainda, e eu fico me perguntando como é que a gente fazia para se encontrar nos lugares sem o celular, né? Porque era assim, marcava tal hora e ia lá e esperava, não era? Era. E rezava para acontecer e dava certo. Eu não tenho memória de que não dava certo, fiquei horas esperando alguém. Mas eu acho que o que hoje tem se falado demais, e estou inclusive lendo o livro do Harari, agora o Nexus, sobre a inteligência artificial, né? E a gente está realmente tentando refletir sobre essa evolução da tecnologia, que deixa de ser apenas uma ferramenta para gerar também ações e para tomar atitudes por nós. E aí eu acho que é um passo à frente. A gente está mudando de patamar em relação à inovação que vem acontecendo. Porque o que eu defendo hoje é que a gente consiga se educar, e aí falando também de crianças, mas não só de crianças, falando de todo mundo, porque a tecnologia é nova para todos, e é preciso que a gente se eduque a conseguir dominar a tecnologia e não deixar que a gente se torne refém dela. Isso. Então, eu acho que esse é o segredo, e aí é o equilíbrio que eu tento na minha casa, nem sempre eu consigo. Eu tenho uma filha de 9 anos que tem o iPad dela, e se a gente não limitar também, a coisa fica difícil. Então, a gente tenta criar esse equilíbrio para que ela entenda que quem domina a máquina é ela e não o contrário. Sim. Nós começamos a falar sobre banir o celular das escolas, né? Existe um projeto de lei do governo federal, do MEC, tramitando para que isso aconteça. Alguns estados já têm as suas leis pontuais, dos seus estados, né, seus regulamentos lá. Alguns países também. E o que você acha disso? Então, a gente vai banir o celular na escola para quê? Certo. O celular ele vai ficar com a criança na sala de aula, ele vai estar sendo usado como ferramenta de pesquisa? Porque hoje não é. Não é usado? Não, hoje ele fica... a implicância é que o aluno pega o celular e acessa as redes sociais enquanto o professor está falando. Aí eu sou completamente a favor que seja proibido. Exatamente. Hoje a implicância é essa. Então, se é para isso, eu realmente sou a favor, porque... hoje ele não é usado como ferramenta pedagógica, ele não é usado, na maioria dos casos. Aí, deixar bem claro. Então, o que eu acho é que o celular ele é uma
potência, Sim. ele é uma ferramenta, como a gente falou, como o giz, como o lápis de cor, porque tecnologia não é só o que a gente coloca na tomada. A tecnologia é tudo que facilita a nossa vida. Eu já li esse livro. Não é? É. Então, a gente não precisa achar ou demonizar o celular porque ele é uma tecnologia. Não, então peraí, vamos tirar a caneta da história e vamos voltar à tinteiro. Então, deixa eu traduzir essa fala sua, então. Então, não seria banir, seria aperfeiçoar o uso dele nas escolas, seria isso? Eu acho que... Porque os alunos já incorporaram essa tecnologia com eles. É dessa forma? Exato. Eu acho que ele precisa ser usado e pode ser usado. Puxa, olha só que ganho a escola tem se ela permitir que o celular e se ela tiver projetos para que aquele celular seja usado na sua potência. Então, que é pesquisa, que é conexão, que é inteligência. Agora, ele não é realmente uma ferramenta para a hora do recreio. Porque as crianças deixam de ter uma interação social, deixam de ter uma interação esportiva, fazer uma prática esportiva, porque estão lá presas numa rede social que realmente é mais engajadora ou tem... mais lúdica. Tem sequências que vão te engajando e que você não solta. E a gente sabe que isso acontece. É só a gente entrar na rede social, você vai ficar lá rolando um tempão até que você se cai em si e fala, nossa, eu tô aqui há 1 hora. Eu não li o projeto ainda, mas me parece que é para diminuir também o uso de telas. Que alguns países, como a Finlândia, por exemplo, está indo nessa linha, né? Tem alguns países que são bastante radicais em relação a isso. A gente ainda não tem estudos tão conclusivos em relação ao impacto disso, porque é muito difícil, né? Você que trabalha com educação sabe que, puxa, leva muito tempo para você concluir se alguma coisa efetivamente fez diferença. Eu defendo esse equilíbrio, ou esse pensamento... Eu sei que é difícil quando você legisla, né? Você fazer esse tipo de abrir uma possibilidade. Então, celular sim, só para pesquisa. E aí, celular não para todo o resto. Como é que você faz isso? Esse controle, né? Como é que eu vou controlar isso? É difícil, né? Então, mas eu acho, o que eu defendo hoje, e esse começo aí da pesquisa tem muito a ver com a minha maternidade também, porque eu comecei a procurar escolas para minha filha, e quando ela era pequenininha, e eu ia nas escolas e perguntava de que maneira vocês usam a tecnologia aqui. Aí era muito comum... Imagina, né? Eu estou falando do ensino infantil e eu perguntando de tecnologia. Aí os diretores sempre falavam assim, não, aqui não entra, aqui não tem tecnologia, não. Criança não se relaciona com tela. Aí eu falava, tá, mas em que mundo você está criando essa criança? Porque, gente, é isso aí. Eu entendo que tem metodologias que condenam realmente o uso de tela até os 3 anos de idade, que você não deve por uma série de questões de formação cerebral e tudo mais. Mas a minha questão é esse banimento generalizado, sabe? Eu acho que a gente precisa educar crianças e, de novo, adultos também, porque a gente tem muito adulto que não se educou ainda em relação à forma de usar o celular, inclusive deixando as crianças sem atenção nenhuma, né? Mas a gente precisa, e eu acho que as escolas precisam também ajudar famílias, né, ali juntos, é um trabalho em conjunto, família e escola, a educar as crianças a saberem dominar a tecnologia e não serem dominadas por ela. Muito bem. E sobre a equidade, o país é muito desigual, né? Totalmente. E a gente da educação, você também, percebe isso, né? Que existe uma luta. As políticas públicas hoje estão mais voltadas para a equidade do que há um certo tempo atrás. Transversalmente com a tecnologia, como que isso pode contribuir para a equidade? Meia hora para você falar isso. Poxa, meia hora. Olha só, eu acho que a tecnologia, ela dá acesso a tudo isso que a gente já falou aqui antes, né? Então, comunidades mais isoladas que antes não tinham acesso ao mundo, hoje elas têm uma janela para esse mundo. É claro que eu preciso de infraestrutura, eu preciso da internet, eu preciso de tudo isso para que ele funcione. Vamos imaginar que a infraestrutura está feita. Também não adianta só o celular.
só o Chromebook, só o notebook. Não adianta. Então, é preciso de projeto. Então, eu acho que a tecnologia ela pode sim ser uma forma da gente conseguir diminuir, reduzir essa desigualdade. Aham. Hoje, eu acho que ela ainda é... Tímida. Não, por falta de infraestrutura, ainda ela aumenta esse gap. Distancia. Ela mais. distancia ainda mais, porque aí a gente está falando de novo ao isolamento de muitas cidades, e tem muito lugar ainda no Brasil que não tem essa infraestrutura e essa possibilidade. Então, hoje ainda existe uma piora dessa desigualdade por conta dessa evolução da tecnologia. Mas eu acredito que ela poderia, com a infraestrutura, aproximar, desde que a gente tivesse projetos acontecendo. Porque, para fazer o filme Educação Presente para o Futuro, a ideia inicial era a gente discutir o impacto da tecnologia na educação. E aí, na pré-produção, né, na pesquisa que a gente faz antes de começar as gravações, a gente começou a elencar escolas que tinham um mega laboratório tech, super, hiper, mega e tal. Olha. Porque a gente queria ver isso, queria ver aquelas coisas lindas, né, aqueles astronautinhas ali trabalhando. O uso disso. E aí a gente começou a perceber que algumas escolas tinham realmente uma estrutura muito, muito interessante, principalmente escolas particulares. Mas, normalmente, esses laboratórios estavam vazios. E eram quase que... Sabe aquele lugar frio? Exatamente. A palavra nossa foi a mesma. Vida. Sem vida. Sem vida. Porque não adianta. As máquinas estavam lá. Exato. Estava tudo ali, prontinho, limpinho e, nossa, tinindo para ser usado. Mas quando não tem projeto, quando não tem propósito, não existe vida. Sim. Então, a gente percebeu que não era por ali. Não era essa história. E aí a gente continuou a pesquisa e conversando com especialistas e tal. E a grande descoberta que a gente fez, e que talvez já seja algo que para você é o dia a dia, mas a principal conexão que a escola precisa ter não é com esses aparelhos super high-techs, é com os problemas no entorno da escola. Ela precisa conectar os alunos com problemas reais que a família dele enfrenta, que o bairro dele enfrenta, que a cidade dele enfrenta, para que esse aluno se conecte ao aprendizado para tentar encontrar soluções para aquilo que realmente ele está sentindo na pele. Então, antes, a gente imaginava a escola como uma redoma de proteção, que criança não sai, problema não entra. Então, é aquele mundo ideal em que ela aprende todas as fórmulas para ela não usar quando sair de lá. E aí ela cria ela aprende um monte de coisa inútil e sai sem saber onde se aplica conviver. Ou sem saber se encaixar nesse mundo real. E aí, essas escolas que eu estou falando que abriram o conhecimento, ou que criaram projetos para tentar resolver problemas locais, que se conectaram com esses problemas, reduziram a evasão escolar, aumentaram a qualidade do aprendizado, porque o aluno estava interessado em buscar soluções para resolver o problema que a família dele estava sentindo, enfrentando. E aí eu achei isso muito interessante, porque derruba muros da escola e coloca essa criança no mundo real e relacionando conhecimento com soluções inovadoras, com ideias novas que saem, que nunca foram pensadas antes ou que vão ser pensadas de um outro jeito, do jeito deles, exatamente da forma como aquela comunidade vive. Você tem visto isso acontecer? Uma escola que tinha esses muros fechados, vou usar essa analogia, e de repente esses muros não existem mais com o projeto. Você tem acompanhado isso? Então, a gente... Talvez no filme, na própria pesquisa sua. No próprio filme a gente mostra, tem um exemplo, um case de uma professora em São Paulo, professora de uma escola, que era uma escola dentro de uma comunidade lá em São Paulo,
e ela percebia que os alunos faltavam demais. Aham. E era uma comunidade que tinha muito lixo espalhado pela rua e as crianças tinham problemas de pele, muito de micose e tal, problemas de pele. E quando era época de chuva, então era um problema, porque alagava Aham. a região e as crianças não conseguiam chegar. E aí essa professora resolveu criar um projeto chamado Robótica com Sucata. E ela não só implantou o que a gente fica imaginando, ai, que lindo, vamos fazer robozinho então com caixa de leite. Esse é só a cereja do bolo, né? Aham. Porque toda a comoção que ela causou na comunidade, recolhendo o lixo reciclável, conscientizando aquela população de que era importante separar o lixo, era importante recolher o lixo, era importante limpar ali a região. Eles recolheram toneladas de lixo. As crianças fizeram um papel de conscientizar suas famílias, que isso muitas vezes acontece na mudança de hábito, é a geração mais nova que conscientiza os pais. E eles conseguiram mudar a cara da comunidade no sentido de não ser mais essa comunidade cheia de lixo. Ela conseguiu garantir mais presença de alunos na escola, porque eles estavam mais engajados ali nesse projeto. Realmente fazendo o robozinho com a caixa de leite, fazendo seus projetos de drone com papelão. Aham. E ela mudou a qualidade de vida daquela comunidade a partir de um projeto escolar. Então, os canteiros ali onde era só lixo, eles começaram a plantar hortas comunitárias. Ela foi fazendo um trabalho que era muito maior do que a disciplina que ela estava proposta a desenvolver ali dentro da sala. Então, eu achei lindo esse trabalho, e não só eu, como o mundo, porque ela virou finalista de um prêmio muito importante entre professores. E depois ela sai dessa escola municipal na época. O último contato que eu tive com ela estava na Secretaria de Educação Estadual, e ela estava implantando laboratórios de robótica em várias escolas estaduais de São Paulo. Então, é muito, muito interessante como existe esse poder, mas está no professor. Eu acredito muito nisso. Assim, você falando e eu pensando aqui, Patrícia, isso é casos pontuais que dão resultados, claro, mas e as políticas públicas e as grandes empresas que poluem, que queimam, que têm situações que degradam o meio ambiente, que degradam o nosso cérebro? Como que funciona isso? Porque as escolas, as questões pontuais a gente faz. Pois é. Um minuto de silêncio? Pois ou talvez meia hora. Hein? Puxa, eu estou agora trabalhando num projeto sobre sustentabilidade e essa é a grande questão. Vale a pena eu reciclar o meu lixo? Que gota no oceano vai ser isso? Mas eu tendo a dizer que eu acredito nas micro-revoluções. E é o que eu posso controlar. Mas a minha fala não foi desqualificar as micro-soluções, não. Foi assim, porque a preocupação é ampliada, né? Foi assim, eu estou fazendo isso, eu vou potencializar isso no meu estado, no meu país, mas e quem faz isso com grandes proporções, por exemplo, né? Pois eu acho que aí sim é necessário que haja legislação e políticas públicas para tentar legislar sobre essas grandes corporações, sobre essas grandes leis. Mas o que eu acho é que essas micro iniciativas, elas são muito inspiradoras. E elas podem, elas são quase elas são um caso de sucesso que pode, a partir daquele caso, ser adotado em maiores proporções. Não tem dúvida. Porque a gente não consegue também criar do nada uma iniciativa que nunca foi experimentada e colocar em todas as escolas do país. Sim. E ela seria... certamente ela não passaria. Agora, se você tem o caso de uma pessoa como a Débora Garofalo, a professora que eu acabei de comentar, que por alguns anos tem ali o resultado das turmas, tem ali o que aconteceu com aqueles alunos, para provar que funcionou, ela consegue, então, pegar aquele projeto e ampliar. Sim. Assim como foi feito lá em São Paulo, né? Certo.
A inteligência artificial está sendo comentada por todos os lados, todos os meios, e as pessoas às vezes não têm esse conhecimento exato sobre o termo, né? Inteligência artificial. Nesses seus estudos, seus trabalhos, na sua vivência, nas suas práticas, isso tem dado influência grande no que você tem feito? As pessoas estão trabalhando corretamente sobre isso? Tem influenciado as pessoas? Tem chegado até você? O quê? O uso da O inteligência uso da artificial? inteligência? A gente já é impactado pela inteligência artificial sem Aham. saber. A gente sabe que os Acabou de chegar uma algoritmos... mensagem para você. Então, a gente sabe que o que vem de mensagem para mim, com certeza, claro que isso tem a ver com algoritmos e tal, mas é claro que ele já me conhece, ele já está, Uhum. é uma inteligência artificial que já está me mandando aquilo que ele acha que vai me agradar. Ampliando um pouco mais, nas redes sociais, por exemplo, para os adolescentes, né? Isso tem um impacto muito forte. Totalmente. Como que você está lidando com isso, com o seu conhecimento, as suas análises, né? Nossa, eu preciso ajudar essas pessoas que elas estão indo para o caminho errado. Como que você Ai, potencializa puxa, eu isso acho na que sua... a gente precisa criar esse pensamento crítico, Aham. criar, fazer mais perguntas, sabe? Eu Aham. acho que ela pode sim, por exemplo, no meu trabalho, a gente vem experimentando usar o chat GPT, muitas vezes, para ir desenvolvendo alguns textos, né? Aham. Eu não acredito nesse texto... Fielmente. Não, eu não acredito fielmente, primeiro, número um. Aham. Eu não aceito o texto como verdade absoluta, no Aham. sentido de, tá pronto. Não, eu preciso, no mínimo, eu vou ler, eu vou revisar, eu vou refazer. Uhum. Ele é um diálogo. Ele pode ser, eu escrevo um texto e posso submeter ao ChatGPT, ao Gemini ou aos outros que tem por aí, e você recebe uma devolutiva. Aham. E aí que eu posso pedir, puxa, adequa esse texto numa linguagem mais formal, ou mais informal, ou complete as informações de acordo com esse outro texto. Enfim, você tem que fazer pedidos, formular pedidos. Sim. E vem uma outra versão. Nessa outra versão, não é a final. Não pode ser a final. Aham. Eu preciso, de novo, voltar e questionar. Eu preciso devolver, não preciso devolver, né? Porque ele não está me esperando. Quem manda sou eu, afinal de contas. Então, mas eu posso fazer esse diálogo infindável. 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 Eu posso ir até onde eu ficar satisfeita. Quem tem que ficar satisfeita sou eu sobre esse texto. O que eu acho é que a gente não pode aceitar o que vem como se fosse uma verdade absoluta. A gente precisa questionar a veracidade das informações, porque tem muito erro. Eu já perguntei lá quem sou eu, digitei meu nome, eu morava no Rio de Janeiro. Então, menino. Nunca morei lá. Então, gostaria. Tem muita coisa errada Muita coisa ainda. errada. Agora, ele traz muitos... É uma outra perspectiva, é um outro ângulo. Eu acho que Isso passa também por uma aceitação, não sei se seria aceitação, um entendimento da população sobre esse marco, né? Quando veio o ChatGPT, foi um marco no mundo, né? Aí que começaram a falar mais fortemente sobre inteligência artificial. E não é nova isso. Isso é desde 1950, daquele supercomputador lá, daquela guerra que estava tendo lá, que começou a inteligência artificial. Então, foi um marco isso aí, né? Por isso eu que acho que a diferença é que a gente tinha uma inteligência artificial que não era generativa. Era adormecida. Era uma inteligência artificial que ela te dava, por exemplo, diagnósticos médicos. Então, ela era capaz de, a partir de um banco de dados de radiografias, um banco de dados infinito, que nem o médico mais experiente do Brasil e do mundo poderia ter na cabeça, ela tinha condições de... comparando uma nova radiografia, te dizer se havia ali algum indício de alguma doença grave. E isso é muito interessante. Eu vi uma pesquisa uma vez que dizia assim, a inteligência artificial ela foi 92%, se não me engano, era a acuidade dos resultados da inteligência artificial para um caso de câncer de mama, na época. Isso já deve ter
Ai, já tem uns 5 anos essa pesquisa, pelo menos. Então, era 92% o caso de a inteligência artificial, os diagnósticos feitos pela inteligência artificial. Os diagnósticos feitos pelos médicos, a acuidade era de 87%. Menor. Quando você juntava os dois, a acuidade era de 96%. Subiu um pouquinho da inteligência artificial. Por quê? Porque você precisa também do fator humano atrás dessa radiografia. Humano, Esse médico que vai fazer outras perguntas, que não vai só olhar a radiografia, ele vai fazer outras perguntas clínicas, outras perguntas de como é que o paciente está se sentindo. Então, eu acredito muito nessa junção. Sim. De novo, a inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia como ferramenta e não como a dona do mundo, entendeu? A questão é que a forma como a gente está olhando para essa inteligência artificial generativa e por isso tem causado tanta ansiedade, tanto medo em relação a vai roubar o meu emprego, vai substituir. Eu acho que é porque a gente olha para ela como se ela estivesse no controle. E isso eu não aceito, isso eu acho que não. No livro do Harari, o Nexus, ele diz isso também. Ele fala que o risco é a gente desenvolver tecnologias ou desenvolver algo que fuja do nosso controle. Então, no momento em que ela passa a tomar decisões. Então, no sentido de, se a gente pensar em bombas, hoje a gente joga, né, aqui imaginando um mundo completamente paralelo, tá? A gente joga onde a gente quer. No momento em que ela decidir onde ela vai explodir, aí fica mais perigoso. Entendeu? Então, eu acho que essa é uma reflexão interessante. Foi na China, né, que teve um caso desse, você acompanhou recentemente, onde a própria inteligência artificial estava tomando as decisões e criando outros caminhos. Ela começou a autoalimentar e de repente saiu do controle, teve que desligar. Essa é a situação. Então, é isso, né? E aí, no livro, eu recomendo super, eu ainda não terminei, não cheguei nem na metade, para falar a verdade. Vamos deixar na descrição do vídeo aqui. Eu recomendo, eu acho que é uma... E eu, de novo, também não procuro respostas no livro, eu procuro essas perguntas que ele faz, que eu acho que esse é o caminho, a gente tentar ir questionando se está fazendo bem, se isso está funcionando para mim, isso serve para mim, ele resolveu o meu problema. Não a gente simplesmente ir surfando as ondas, como se esse fosse o natural, entendeu? No documentário que você vai apresentar hoje, né? Fala sobre isso, esse novo documentário? Não. Esse documentário ele já foi lançado no ano passado. Ele é um road movie, que a gente chama. Ele é uma viagem pelo Brasil e pelos ecossistemas de inovação mais relevantes do país. Então a gente foi para Manaus, para o Porto Digital, Florianópolis, São Paulo e São José dos Campos, Campinas, Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidade pequenininha em Minas Gerais, mas que é um polo de inovação, é o Vale da Tecnologia. Porto Alegre, a gente fez o Tecnopuc e a Casa das Caldeiras. Não é Casa das Caldeiras, gente, esqueci o nome do ecossistema lá que é muito interessante, inclusive. É Caldeira, será? Daqui a pouco eu me lembro. Que coisa feia, gente. Ai, será que você corta isso? Depois a gente coloca na descrição. Depois você coloca na descrição. Gente, desculpa, me deu um branco, mas aí, nessas visitas, nesses estudos, o que evidenciou de inovação, Evidenciou que o Brasil é plural. Sim. E que não existe uma inovação só. Não dá para a gente generalizar, assim como nem na educação e nem coisa nenhuma, né? Certo. O Brasil tem sotaques, o Brasil tem problemas diversos e culturas diversas. Se você vai para o Sul e você vai para Instituto Caldeira, não é Casa das Caldeiras, é Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Se você vai para Manaus, as ruas são rios. A questão lá, a startup que estava como uma grande promessa, era uma startup que começou a vender passagens de barco
pela internet, Olha. pelo digital. Coisa que o modelo deles não se encaixava em nenhum outro lugar do Brasil, porque você não tem outra situação no Brasil que você precise daquilo. Ah, puxa, mas eu posso vender passagens, e eu tenho isso em São Paulo, eu vendendo passagens de ônibus, dá na mesma. Puxa, não dá na mesma, porque eu tenho poucas companhias de ônibus que são donas de muitos ônibus. E lá em Manaus, você tem um barqueiro, o barqueiro é dono de um barco, é dono de 2 barcos. Você não tem uma companhia que domine, então é diferente o modelo ali que eles precisaram desenvolver na plataforma para poder atender, né? E aí você percebe isso, que existem vocações em cada um dos lugares. E, de novo, as empresas, os empreendedores precisam estar conectados com os problemas que eles próprios estão sentindo. Então, sim, eles começam resolvendo e buscando soluções para problemas locais e depois adequando essas soluções, talvez, para ampliar para problemas nacionais, para problemas globais. O maior desafio do país hoje para ter igualdade, equidade, inovação, o que emperra o país? Ai, menino, puxa vida, tem tanta gente boa aqui trabalhando e fazendo coisas bacanas. É uma pena a gente ver realmente como as coisas andam menos do que a gente gostaria, né? Menos. Se você olhar meus filmes, você vai ver que a gente foca muito mais nos exemplos positivos, em vez de ficar tentando entender por que não vai. A gente tenta entender como é que vai. Mas do lado tem as provocações. Sem dúvida, mas tem as pessoas que estão conseguindo fazer a despeito das dificuldades. Não é para ser poliana, é para ser inspirador. Sim. Porque a gente acredita e a gente vê acontecendo, puxa, a gente tem viajado o país e vendo exemplos muito legais. Ah, puxa, mas não devia ser responsabilidade. Por exemplo, no Educação Presente para o Futuro, a gente abre com o caso de uma menininha de 12 anos que abriu uma escola. Fiquei muito emocionado. Aquela menina é uma coisa de outro mundo. Já tem um tempo que eu não falo com ela, com a Érica, não sei nem como é que andam as coisas por lá. O que eu sei é que ela, durante a pandemia, percebeu que os amiguinhos da vila onde ela morava estavam sem nada para fazer e ela decidiu brincar de escolinha. Só que ela levou a sério a brincadeira e ela era professora e dava aula todos os dias, das 8 ao meio-dia, deixando que as mães tivessem um tempo livre para fazer, para cuidar da casa, fazer o que elas precisassem, as famílias tivessem seus tempos, e as crianças se mantendo ocupadas e se mantendo ali com atividades que estavam suspensas, né, até então. Essa comunidade não tinha saneamento básico, nem energia elétrica. Aonde é mesmo? Ela é no interior do Maranhão, mas pertinho ali. A gente chegou em Teresina e foi de carro até lá, são acho que umas 3 horas de viagem, 2 ou 3 horas de viagem. Então, não é um lugar assim super próximo de nada, sabe? É uma comunidade isolada mesmo. E essa menina, como é que a gente chegou nela? Porque ela usou a tecnologia. Só que ela tinha um propósito antes. Sim. A tecnologia não foi o motivo. Sim. O que aconteceu? Ela criou essa historinha e essa escola e dava aula e tal, e ela mesma fazia as atividades, aluno por aluno, ela tinha 20 alunos. E ela fazia para cada um, para cada nível, eram várias idades. 12. 12 anos. E aí é muito interessante porque uma menina de uma família muito pobre, a mãe dela é catadora de lixo, então a escolinha que ela montou foi com material que a mãe catava. Então você fala, poxa, que condições que ela tinha de fazer qualquer coisa. E aí a irmã dela resolveu filmar no celular e colocou no Instagram um vídeo da menina dando aula e o que ela estava fazendo. Esse vídeo chegou numa jornalista da Globo em Teresina. Sim. Essa mulher foi até lá. E aí se encantou com a menina, que realmente é muito fora da média, muito fora da curva. E aí ela se encantou e falou, puxa, eu queria ajudar de alguma maneira. Resolveu fazer uma vaquinha virtual. E ela falou, vou colocar o gol de R$30 mil
para a gente recolher e conseguir fazer uma reforma nesse lugar, criar uma escolinha melhor. Então, para ela poder continuar esse projeto dela, mas assim, muito nesse sentido de, puxa, eu vou ajudar. Em uma semana, ela arrecadou 150 mil. E aí, essa jornalista... 5 vezes mais. Ela falou, puxa, vou parar. E suspendeu a vaquinha, porque ela falou, cara, eu não... né? Como é que eu vou administrar isso? Aqui, né? Ela chamou o Rotary, entregou o dinheiro para o Rotary e falou, gente, eu só queria ajudar, eu não vou administrar, esse dinheiro não é meu, me ajuda aqui, o que a gente faz? E aí o Rotary, em trabalho com a família, inclusive, e com a comunidade, decidiu dividir em 3 esse dinheiro. Uma cidade pequena lá, né? Um vilarejo. Um vilarejo. Dividiu em 3 partes. 50 mil para reformar a casa da menina, onde era a escolinha. Aquela que aparece no vídeo. Isso. 50 mil para a menina guardar e só acessar aos 18 anos. Certo. Então, para ela conseguir aos 18. E os outros 50 mil foram distribuídos entre os alunos, que são parte da história toda. Parte da história toda. Bom, os políticos da região acharam interessante o holofote. Claro. O que fizeram? Colocaram luz elétrica. Meu Deus. Eletricidade no vilarejo, que não tinha. Olha. Os empresários acharam interessante. Fizeram o quê? Deram uma geladeira para cada casa. Cara, imagina o que essa menina conseguiu olha só. Ela se conectou com o problema do entorno dela, criou uma solução genuína, com um propósito genuíno. Usou a tecnologia para impulsionar. Sem noção, sem projetos mirabolantes de viralização e tal, não. Ela deu sorte, puxa, deu sorte, mas é que era bonito demais o trabalho dela. Era muito interessante. E aí a história pegou e ela conseguiu isso que, poxa, nunca ninguém tinha dado atenção para aquela comunidade como o que ela conseguiu para aquelas pessoas. E aí ela ganhou bolsa numa escola particular. Essa última vez que eu tive lá com ela, ela estava estudando com muita dificuldade nesse colégio particular, não estava tão simples assim. Por questão de locomoção Ela tinha que ficar durante a semana na casa de algum parente, então ela não para ficar mais perto da escola, que não era ali pertinho do vilarejo. Estava difícil mesmo o conteúdo, e diferente do que ela estava acostumada. Então, eu nem sei se ela continuou. Eu sei que a escola, depois que voltou ao mundo, porque isso a gente está falando do período da pandemia e tal, aí em vez de dar aula, as aulas voltaram, né, das crianças, então em vez de dar aula todo dia, ela marcava aulas aos finais de semana, então a Escolinha da Esperança existia, mas não mais no modelo que foi ao longo da pandemia, quando a história estourou. Mas eu acho que serve de exemplo para a gente entender que não fazer diferente, ter uma ideia que pode mudar o seu entorno e não precisa ser para sempre. Pode ser momentâneo, pode ser um suspiro, sabe, de esperança. Eu acho que, puxa, essas histórias, elas trazem isso como exemplos que podem servir para a pessoa acreditar no que ela tem de ideia, para tentar mudar mesmo alguma coisa que está no alcance das mãos, entendeu? Essas inspirações nascem espontâneas como dessa menina, a Érica, né? Como da Érica, ou a gente precisa de um coach para isso? Ai, pelo amor de Deus, não me fala em coach. Ai, meu Deus do céu. Você é paulista, né? Nossa, eu sou paulista. Na verdade, eu sou carioca, mas eu moro em São Paulo desde que eu tô, acompanhando as eleições pequena. Lá, né? E, meu Deus do céu. Como é que a gente chegou nesse momento? Da Érica ou do coach? Como é que a gente chegou no momento de dar a voz? E esse tá vendo? É a mesma tecnologia que impulsiona histórias assim. Impulsiona também discursos de ódio, de violência. E esse é o perigo, né? Onde é que a gente vai chegar? Se a gente não tiver esse senso crítico de não dar voz para esse tipo de discurso, sabe? De não dar espaço para isso crescer.
Mas a gente chegou num momento que é muito preocupante, meu Deus do céu. E o que fazer, Patrícia, para a gente contribuir com a sociedade para que essa separação do joio do trigo aconteça? Eu acho que a gente precisa fortalecer, e aí volta para as escolas, fortalecer valores humanos como a ética. Eu acho que tem muito conhecimento, a gente fala, porque a tecnologia vai substituir, para que eu vou ficar aqui aprendendo tal coisa se a máquina vai fazer por mim? E de fato eu acho sim que tem certas coisas que a máquina vai fazer e vai fazer melhor do que a gente. As ações repetitivas passam para a máquina, exatamente. Né? E no tempo livre que sobra, o que a gente vai fazer? A gente precisa exercitar a ética, exercitar a empatia, exercitar as relações sociais, afetivas, a forma como a gente se preocupa com o outro, o cuidado. Então, eu acho que a gente usar o nosso tempo para desenvolver o que é só humano. O que é só do humano, porque isso a máquina nunca vai. Foi aí que nasceu o projeto da Érica. Com essa inspiração que ela teve, você disse que ela conectou com um problema real da sua região e que teve essa dimensão inesperada por todos, né? E é isso, e assim, sem saber. Eu tô aqui traduzindo, tá? Sim, fácil traduzir depois de feito. É muito fácil contar a história de trás para frente. E é muito legal poder fazer isso. Mas o desafio é você começar uma história. Que você não sabe se vai dar certo, você não sabe onde vai dar. Mas você precisa gostar da jornada. A Érica não queria levar a luz elétrica para... Não queria levar a luz elétrica para a comunidade dela, ela só queria dar aula todo dia. Sabe como é que ela começa a aula dela? Nunca teria pensado nisso, né, levar a luz elétrica, né? Nunca imaginou isso. Nunca imaginou. Sabe, eu fiquei muito impressionada. A gente estava lá e foi gravar um dia normal de aula dela. E aí ela começa a aula dela assim... Bom, gente, ela reza um Pai Nosso primeiro e depois... Agora é a hora do elogio. Um coleguinha elogia o coleguinha ao lado. Aí eu fui perguntar para ela. Eu falei, Érica, mas por que você faz isso? Porque, cara, eu chorei tanto na aula dela, assim, de emoção, num lugar que não tinha ainda, quando a gente foi visitar, saneamento básico, que a gente pediu para ir ao banheiro e ela nos levou num quartinho que tinha um buraquinho no chão, que levava até o cantinho, e você fala, puxa vida... Como é que vem? Essa menina começa a aula pedindo para os alunos se elogiarem. E aí eu falei, Érica, por que você faz isso? Ela, porque o elogio é muito bom. Ele é um sinal de respeito. E ele faz com que a outra pessoa se sinta mais forte para começar a aprender. Olha. E é verdade. Puxa, se eu chego aqui e digo, nossa, mas que terno bonito, mas você tá bem, você não vai ficar, mas nossa, que voz de radialista, que bacana esse lugar, não é legal a gente chegar olhando, e de novo, gente, eu sei que em alguns momentos eu fico fazendo minha autocrítica, eu falo, ai, que menina, que mulher mais inocente, que coisa naive, assim, ai, que coisa boba, mas, cara, não quero ser o papel da Poliana, mas... Eu acredito que essas coisas fortalecem, realmente. A gente olhar o lado positivo das coisas, tentar não ficar só na reclamação. Quando eu monto uma equipe, e a gente faz isso, a Prosa, ela tem 12 anos, né? E a gente tem uma equipe fixa, mas a gente monta as equipes essencialmente para os projetos, né? Até para poder escolher pessoas e profissionais que tenham a ver com aquele tema, que se relacionem com aquele tema, que possam também trazer já da sua experiência algum conhecimento e tal. E às vezes você tem profissionais que são muito bons, maravilhosos, mas que só enxergam um problema. Sim. Isso desequilibra a equipe, desequilibra o time.
Porque quando a pessoa chega e já chega reclamando, porque é muito cedo, porque não sei o quê, porque não tem o café da manhã, porque não tem o carro que não vai me levar não sei aonde, porque não dá para começar mais tarde, porque não dá para ir para não sei aonde. Aí você fala, cara, traz a solução. Exatamente. Então, vamos pensar junto, então? Seria melhor como? Vamos lá. Não foi legal começar tão cedo, você acha que podia ser como? Mas a gente não precisa da gravação do Nascer do Sol, então como é que a gente pegaria isso se não fosse nesse... né? Assim, como é que... Vamos tentar organizar em vez de reclamar? E assim, o meu foco é sempre nesse sentido, assim, pessoas que estão a fim de contribuir. Excelente. E não de reclamar. Porque eu acho a reclamação, ela é importante. Não é que eu acho o mundo maravilhoso. Nossa, não temos problema. Temos. Mas vamos procurar solução. É outra forma de olhar, sabe? Indo na vibe aí da Érica, eu quero te elogiar. Você é uma pessoa muito inspiradora. Obrigada, querido. Desde o primeiro momento que eu falei com você uma atenção tremenda, tá? Muitíssimo obrigado pela presença e eu quero um elogio seu também. Ai, querido. Lembrando da Érica. Eu acho porque ela começa a aula elogiando, não é? Exato, vamos terminar. Você podia começar os podcasts assim. Boa ideia. Faça um elogio primeiro. Exato, vamos elogiar. Você traz um elogio para o que você viu hoje. Às vezes, sei lá, se for no começo. Porque é isso, ela estava num ambiente que as crianças iam todos os dias, e se viam, se conheciam. Mas, puxa, é tão legal. Eu me lembro dela, ela chamando a atenção de uma criancinha de 2, 3 anos no documentário seu, né? Muito interessante. Gente, assistam, hein? Sim, assistam, claro, né? Olha, tá aqui. tudo liberado no YouTube. Se vocês entrarem no canal da Prosa Press no YouTube, Prosa Press do jeito que a gente fala, PROSA, PRESS, tem todos os nossos documentários lá. E aí você vai encontrar, então, o Educação Presente para o Futuro, o Ecossistema de Inovação, que a gente falou aqui, e tem também uma série chamada Inspira, que o Inspira são artistas que falam sobre questões da sociedade contemporânea. Então, o primeiro é o Inspira, ele tem o Ailton Krenak, o Lenine, o Itamar Vieira Júnior, a Flaira Ferro, são 10 artistas falando sobre inspiração. Tem os Singulares, que fala de diversidade, tem o Ney Matogrosso, a Rebeca Andrade, outros artistas também falando sobre autenticidade. Olha, maravilha. Vou ver todos. Tem um monte de documentário lá para vocês assistirem. Vou ver todos. E aí você pediu um elogio, eu queria elogiar a sua iniciativa, porque é muito importante essa troca de conhecimento, é muito importante você que tem essa voz aqui em Goiânia, poder trazer pessoas para trocar ideia. E tentar, quem sabe, inspirar pessoas. Sim. Enfim, que você que está fazendo a sua esteira agora e ouvindo a gente, né? Você que está no trânsito ouvindo a gente, que eu espero que o nosso papo tenha te inspirado aí para alguma ideia que você vai ter hoje. Com certeza. Quando voltar a Goiânia, não esquece de passar por aqui, não? Tá bom, te aviso então, querida. Muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Patrícia Travassos. Obrigada. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.